alguém? Dois. Eu e mais alguém, isso aqui. Olha, lá hoje é Dia das Mães, as pessoas estão em outra. Tem mais alguém aí? Porque a gente não tem ideia se a pessoa não falar nada. A gente não sabe. Bom, vamos fazer então. O primeiro é desejar o Dia das Mães, desejar a todo mundo aí que as suas mães, né, sejam bastante felizes, os dois juntos aí nesse dia. Vamos fazer às 3 horas, fazer a história, e às 4 a gente faz, ou 5 a gente faz a psicologia, né? E ontem não foi feita história porque tivemos um problema no Facebook. Por isso nós estamos fazendo agora às 3 horas, porque ontem ficamos até tarde uma boa parte da noite, né? Junto com o Cristiano, que ajudou a gente muito, como sempre. E resolveu, nós estamos fazendo pelo navegador, outro navegador, que aquele lá está com algum problema, não sabemos. Não. Bom, a história, né, ela é dividida em as origens humanas, que vai 200 mil anos atrás, até 3.500 a.C. Essa aí é que é chamada as origens humanas, hein? As civilizações antigas vai de 6.000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Depois nós temos o mundo medieval, que vai de 500 depois de Cristo a 1492. O começo da Idade Moderna vai de 1420 a 1795. Sociedades em transformação, 1776 a 1914. Aí vem o mundo moderno, 1914 até os dias de hoje. Tudo bem? Então a primeira coisa é essas origens humanas, né, que a gente vai abordar hoje. E o tema é esse. E como a gente já fez, nós já demos uma visão geral primeiro do conteúdo em si, da história. Depois nós apresentamos esse primeiro tema e, como sempre, a gente deu uma introdução, que foi o primeiro tópico. O segundo foi tão importante como as viagens de Colombo à América ou a expedição da Apolo 11, né? Foram os primeiros humanos chegarem à Austrália. Foi isso que nós já fizemos até agora. E hoje, a partir de hoje, nós vamos fazer 3 tópicos, porque esses 3 tópicos encerram o primeiro tema. O primeiro tema tem muito poucos tópicos, porque realmente são as origens humanas, né? Então não se tem muita coisa. Essa que é a verdade, né? Então nós vamos abordar, para vocês terem uma ideia, vamos abordar as pinturas nas cavernas de Altamira, aquele registro todo, né? Desenhos e tal. Depois nós vamos ver o grande congelamento, né? Que aí vai dar as fundações da Europa atual, foram forjadas nos eventos do final da Era do Gelo. E depois, o último tópico seria: surge uma grande civilização na planície de Anatólia, que é o assentamento de Catalhoyuk. É um nome complicado, mas tudo bem. Então nós temos uma migração que já foi feita, né? E aquela migração, mais ou menos, por enquanto, porque às vezes eu leio outras coisas e vejo que existem outros pontos de vista, né? Mas as pessoas, porque no fundo cada vez mais vão descobrindo novos fósseis aqui, aí como é que fica? Aquela ideia que você tinha, você começa, mas ainda está vigorando essa daqui, que é o Homo sapiens. Porque tem outros anteriores, mas deixa para lá, quer dizer, não foram os que vigoraram, né? Neandertal e outros, né? Tipo Denisova. Mas
Então, o que acontece é que esse Homo sapiens, ele evolui na África. Essa é a tese. Depois o Homo sapiens se espalha pelo Oriente Médio, né? Sai por ali, pelo Egito, vai ali por cima e entra ali no Oriente Médio, tá certo? Mas retorna para a África só chegando à Europa e à Ásia Ocidental mais tarde. É como se fosse ele arrisca para lá, daqui a pouco ele volta e ao mesmo tempo ele vai para a Europa e vai para a Ásia. A Ásia é do lado ocidental, não aquela lá afastada, na oriental, onde que hoje tem Japão, China, entendeu? Mas ao mesmo tempo também, depois eles de se mudarem para o sul da Ásia, grupos de Homo sapiens acompanham a linha costeira até o sudeste asiático. Está entendido até aí? Porque veja bem que a questão é quando é que os primeiros homens humanos chegam à Austrália, que é mais embaixo. Tá? Bom, então, daquele que foi para o Oriente Médio, depois voltou para a Europa e a Ásia Ocidental, então nessa Eurásia Ocidental, o Homo sapiens encontra outras espécies de hominídeos, os Neandertal e os Denisova. E o outro lado, que vai para o sul da Ásia, né, vai para o sudeste asiático e tal, ele chega na Austrália, está ali pertinho. Agora, esses dois, tanto que encontra outras espécies ali na Eurásia, e quanto o outro que vem mais para baixo na Austrália, no final, todas as espécies hominídeas, exceto o Homo sapiens, são extintas. Isso aqui é verdade. Tá? Bom, só estou recordando assim, até tem aquele Yuval Noah Harari, que é aquele israelense, né, que nós falamos sobre ele, Homo sapiens, né, no Breve História da Humanidade, ele fala: a invasão humana por toda a América é testemunho da genialidade e insuperável adaptabilidade do Homo sapiens. Bom, falado isso, então nós vamos entrar um pouco nas pinturas nas cavernas de Altamira, 40 mil anos atrás. Né? Porque essa que nós narramos aí da migração, você vê, isso vai de... Bom, quando ele começa a sair da África mesmo, que é melhor, esse estudo que a gente está fazendo, isso aí começa há 200 mil anos atrás, mas esse grupo de Homo sapiens, né, quando deixam a África, entre 125 mil anos a 45 mil anos atrás. Né? E aí vai por aí assim, chega à Europa 45 mil anos atrás. Bom, acho que é melhor a gente partir já para as pinturas na caverna, que já é 40 mil anos. É um pouco... quando eles já estão saindo, estão se locomovendo, o Homo sapiens está evoluindo, eles aí se fixam lá para aquele lado. A gente acha que se fixa um pouco lá para aquele lado, lá para cima, é onde que tem aquela parte do Santander todo, que é para cima, é norte da Espanha, né, lá em cima, um pouco da França, por ali. Ali tem cavernas, tem coisas assim, que eu acho, né, a gente estudando um pouco assim, parece que fez parte do congelamento, alguma parte ele não afetou tanto, entendeu? Porque eles, assim, tinha hora que eles se locomoviam, iam de acordo com os animais estão fugindo, os animais sempre dão pista, né, para qualquer coisa que acontece, quer seja terremoto, qualquer coisa desse tipo, eles dão pista. Então as pessoas acompanhavam, alguma coisa, o gelo estava... Vamos lá, então. Então nós estamos exatamente na cultura paleolítica. Depois, no outro tópico para lá, a gente vai falar da cultura neolítica. Não tem nem pedra polida, né? Paleolítico. Bom, então, 45 mil anos atrás, os humanos modernos chegaram à Europa. 40 mil anos atrás, surgem, como são conhecidos hoje, os primeiros exemplos de arte na Europa, como as esculturas do Homem-Leão, lá na Alemanha. Então tem muita coisa que assim, Alemanha, República Tcheca também, entendeu? Bom, depois então,
foi 26 mil anos atrás, um sepultamento triplo, é feito na República Tcheca. 23.500 anos atrás, o príncipe da Atene Candide é sepultado na Itália, ricamente adornado com joias de conchas de dentalho. 18 mil anos atrás, a última era do gelo. 18 mil anos atrás, a última era do gelo, a última, chega ao seu auge. Aí que você começa, com 10 mil anos para lá, é que você vai começar a ter agricultura, entendeu? Porque o pessoal pode se sedimentar, mas antes como é que vai fazer com esse gelo todo? Bom, então assim, a linha geral, a busca de alimentos se baseia na caça ou na coleta de recursos naturais, tá certo? Aí desemboca em duas coisas. Ou os humanos desenvolvem um conhecimento profundo das espécies de plantas e animais, bem como do seu ambiente, é claro, né? Ou também aumenta a necessidade da troca de informações com outros grupos. Isso até agora esse negócio a gente sabe, negócio de agricultura, tem horas que o pessoal tem que colher, eles se reúnem, um ajuda o outro a colher as coisas, entendeu? O outro tem plantações diferentes. É essa troca, né? Quer dizer, então necessitava não só também de troca de informações. O que está acontecendo, o que está melhor, né? Bom, nesses os humanos desenvolvem conhecimento profundo das espécies de plantas e animais, bem como seus ambientes, isso vai surgindo crenças e práticas que enfatizam a conectividade e a comunicação. Então, da necessidade de troca de informações e crenças e práticas que enfatizam isso, aí culmina então no surgimento dos primeiros exemplos de arte, como as pinturas das cavernas de Altamira. Tudo bem? Bom, o complexo de cavernas de Altamira, lá perto de Santander, na costa norte da Espanha, possui uma série de passagens e câmaras que se estende por quase 300 metros, hein? Mostrando alguns dos melhores exemplos já encontrados de artes em caverna da Idade da Pedra, ou Paleolítico também chamado, né? As pinturas são tão impressionantes que quando as cavernas foram descobertas em 1880, foram amplamente consideradas falsas. O pessoal não acreditava. Tendo demorado quase 20 anos para serem aceitas como genuínas criações dos caçadores-coletores pré-históricos. Nossa. 20 anos. Uma das coisas que eu acho assim que ocasionou assim, esse impacto é porque lá, como ela não é lisinha, não é para ir trabalhar lisinha, então tem aquela reentrância, aquilo dá um significado de um 3D, de uma terceira dimensão, entendeu? Bom, algumas das mais antigas atividades artísticas lá talvez datem de mais de 35 mil anos, apesar de a maioria das pinturas mais famosas ter provavelmente sido criado bem mais tarde, por volta de 22 mil anos atrás. É um bem mais tarde, mas para a gente, vai lá, 30 mil anos, 20, isso não é nada, né? Nestas estão incluídas imagens da famosa Câmara dos Bisões, que é um bicho que não tem por aqui, né? Seu teto está coberto de representações de animais, incluindo imagens realistas e multicoloridas de bisões, que tem a colorida, né? Naquela ocasião. Cuidadosamente pintar nas ondulações naturais das rochas que parecem quase tridimensionais. Isso que eu já acabei de dizer, né? Então, nós temos aí alguns pontos para tratar aí, uns 8 pontos. Vamos lá. Primeiro é o ímpeto artístico. Também se sabe de outras manifestações de arte nas cavernas, no sudoeste da França e no norte da Espanha. Elas incluem não só imagens finalmente detalhadas de animais,
mas também sinais, símbolos e marcas de mãos. Eles tinham mania de pegar e pichar a mão lá, né? Assim como tem gente que ainda gosta de, quando tem assim, um cimentinho, o cara faz uma calçadinha, faz um cimentinho, o cara vai lá e bota o pé no cimento, tá certo? Os arqueólogos seguem divididos quanto ao significado e a função da arte da Idade da Pedra. O significado e a função daquilo ali. Uma explicação é que simplesmente aquelas pessoas apreciavam as qualidades estéticas das artes. É uma das condições, mas não é toda não. Assim como seus descendentes hoje. Outros sugerem que o incrível detalhamento de algumas dessas imagens, por exemplo, o sexo do animal ou a determinação da estação na qual ele foi observado, isso é dados. Talvez fosse um meio de comunicar informações vitais para a sobrevivência, como os quais animal para caçar, quando e como eles podem ser encontrados e abatidos, entendeu? Rituais de caça. Vamos lá. Saindo do ímpeto artístico agora para o ritual de caça. Também se diz que a arte das cavernas pode estar ligada à visão de mundo ou a religiões dos povos paleolíticos. Até mesmo hoje, muitas sociedades que ainda vivem da caça e da coleta compartilham crenças animistas. Ou seja, acreditam que entidades como animais, plantas e parte da natureza têm um espírito com os quais os humanos interagem no curso da vida. Muitos dos especialistas religiosos dessa sociedade, por exemplo, os xamãs, eles acreditam ser capazes de se comunicar, né, com esses espíritos para ajudar pessoas enfermas ou feridas. E, historicamente, a arte nas pedras foi criada por xamãs durante seus momentos de estado de consciência alterada ou transes, levando alguns pesquisadores a sugerir que sociedades paleolíticas talvez tenham tido crenças comuns. Acredita-se ainda que os xamãs eram capazes de se transformar em animais. Para quê? Oferecer o corpo, olha só. Para que estes fossem encorajados a se entregar aos caçadores. Algo que também poderia explicar imagens que combinam características humanas e animais, como o homem-leão, lá no local aí da Alemanha, o feiticeiro da caverna, lá na França, uma figura até com traços humanos e chifres. Entendeu? Quer dizer, olha só que ideia. Você está com dificuldade, então o xamã incorpora no animal lá qualquer e depois ele pode partir e deixa o corpo do animal para os homens, entendeu? E aí por isso que às vezes confunde homem com animal, porque é como se fosse uma misturada. Bom, criar imagens de animais ainda pode ter sido parte de rituais mágicos desenvolvidos para melhorar a chance de sucesso durante a caça. Para a sociedade que baseava boa parte de sua dieta em recursos animais, a importância desses rituais não pareceria um exagero. Cerimônias de iniciação, isso é outra coisa. Pensa só, você tem aquelas cavernas escuras e tal, aí o cara às vezes tinha lá aquele negócio com gordura de animal, bota lá, acende aquilo ali, e aí põe o garoto para quê? Para entrar nessas cavernas. Dá um medão desgraçado, mas o cara que sai dali fez um curso de iniciação, ganhou coragem, entendeu como é que é? Coisa dessa natureza. Sepultamento após a morte. Isso é outra coisa também, e eles usavam o pigmento vermelho conhecido como ocre, né? Eles jogavam aquele sobre as cabeças ao redor dos corpos, entendeu? Aí tem muita coisa que eles encontram pessoas com deformidade, eles veem que tem deformidade, né, naqueles corpos, né? Bom, aquele negócio vai sepultado, leva objetos fúnebres.
Isso é coisa que a gente já conhece, né? Quer dizer, que a gente já conhece historicamente, né? A história do Egito, de outros, né? Adornado com elegância, né? Bom, dá se ver que já tinha distinções hierárquicas aí, já tinha, né? Já tinha status social, já tinha um monte de coisas por aí, marcando território. Mas, de qualquer maneira, é bom, então, que os historiadores ainda não estão certos, mas quando você faz, né, dessas artes da caverna, você faz por uma questão espiritual, você faz por uma questão da arte pela arte, você faz pelas informações de caça que a gente falou, né, marcação de territórios, ritos de iniciação. Marcando território, isso até animal tem, né? Aqui você vê cachorro fica urinando, vai o outro urina, quer dizer, eles querem marcar o território deles, né? E a mesma coisa lá tinha, essa questão de marcar esses territórios, né? Você vê que hoje a gente marca território às vezes com o quê? Hoje, usando o símbolo como bandeiras, vestimentas, hinos e fronteiras, territórios, identidades grupais, né? E ao mesmo tempo tem até quem faz parte de torcida, faz parte, tem uma torcida que é do mesmo time, mas uma torcida de uma maneira, outra de outra, né? Bom, então talvez essa decoração de cavernas visam esse fim também, né? Para você identificar os grupos, né? Até tem esses pichadores chato pra cacete, fica pisando, sujando tua parede, tuas coisas assim, mas eles fazem isso com o território. Bota aquelas marcas malucas dele, e cada coisa que for mais ousada, mais o cara é conceituado. Vai lá, não sei o que andar, pinta as coisas. É uma desgraça isso, né? Bom, cooperação para sobreviver. É o que nós já falamos, né? Essas complexas interações sociais podem ajudar a explicar como o Homo sapiens foi capaz de sobreviver no duro cenário da Era do Gelo na Europa. Os caçadores-coletores provavelmente viviam em pequenos grupos de baixa densidade espalhados em diversos habitats. Agora, a maioria dos sítios arqueológicos dessa época não demonstra qualquer evidência de construções ou estruturas complexas. Não tem isso. Não adianta você estar fazendo aqui, eu vou botar a casa aqui, vem a porra do gelo, pronto, acaba com tudo, entendeu como é que é? Porque a razão então sugeriu que as pessoas se deslocavam muito de acordo com o clima ou ambiente local, quase sempre seguindo grandes bandos de animais, como as renas, por exemplo, que se moviam conforme as estações do ano, né? Então a habilidade do Homo sapiens para forjar novas relações rapidamente permitiu que grupos de caçadores se juntassem. Quando havia muitos recursos, eles caçavam junto, por exemplo, interceptando bandos de... Você pensa só, vai querer pegar uma rena, aquele bando de rena, como é que tu vai fazer? Pô? Se for para qualquer lugar, sai aquele bando disparado para o outro, você vai ficar aquela coisinha para pegar como? Você tem que ter um grupo de gente para onde que ela for, aquele bando, o cara enfrentar e jogar flecha, jogar arco, aquelas coisas todas, né? Bom, tecnologias primitivas. Aí dá muito exato, né, de arpões afarpados feitos de ossos e chifres para a pesca, quer dizer, eles desenvolveram muitas tecnologias primitivas. E as primeiras sementes de uma sociedade, né? Os ambientes imprevisíveis da Europa durante o último máximo glacial implicavam que compartilhar recursos com outros grupos em épocas de abundância trazia vantagem significativa depois de certo tempo. Se um grupo, por exemplo, lutava para encontrar recursos em uma área, outros em lugares distintos que haviam sido beneficiados por sua generosidade estariam mais propensos a retribuir esse favor, entendeu? Esse tipo de relacionamento de troca conectava mesmo os grupos mais distantes em complexas redes de relações individuais ou de grupos fundamentais para a sobrevivência em tais cenários adversos. Bom, isso então foi a questão, assim, em linha geral, né, das origens humanas em relação às pinturas nas cavernas de Altamira.
Um outro tópico é falar sobre o grande congelamento, né? Foi 20 mil anos antes de Cristo, por aí, né? As fundações da Europa atual foram forjadas nos eventos do final dessa era do gelo, hein? Bom, então o foco da nossa conversa é a mudança climática. Antes, quase 2,5 milhões de anos atrás, começa o Pleistoceno, ou Era do Gelo, né? Muito tempo, né? Aí vai, volta, aquelas coisas assim. E há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens surge como uma espécie. Depois, 9.700 a.C., acaba o Pleistoceno, né? Essa Era do Gelo acaba, marcando o início do clima atual, relativamente quente e estável, o Holoceno. Depois de 9.000, 8.000 a.C., surge a agricultura no Oriente Médio. 5.000 a.C., o nível do mar atinge os níveis atuais. Então as camadas de terra mais baixas ficam submersas. Pensa que na Era do Gelo vai gelando, o que acontece? Aumenta o nível de ar, do mar, aliás, da água. Então as camadas de terra mais baixas ficam o quê? Submersas. Isso dá problemas abertos. Meu Soma já falou sobre isso, né? É que a gente não... Isso, algum dia eu já falei sobre isso também. Você vê que certa parte do mar, no Japão mesmo, aquelas... Até hoje em dia está acontecendo que alguns estão sendo condenados, aquelas ilhazinhas aqui, relativamente pequenas, aquilo ali o pessoal diz, não vai aguentar muito não, vai ser tragado. Vai né? subir, né, o mar. E 2000 a.C., acredita que os últimos mamutes tenham sido extintos uma ilha da Rússia. Tá? Bom, a ideia geral é o seguinte, que as mudanças climáticas resultam de alterações na posição e na orientação da Terra em relação ao Sol. Então, essas coisas geram duas coisas. O grande congelamento expande as calotas polares, baixando o nível do mar. Tá certo? Baixa o nível do mar. Porque vai congelando, a água vai ficando para o estado sólido, né? E aí vai baixando o nível do mar. O nível do mar vai ficando mais baixo. Menos água. O outro lado é que os habitats mudam. Quando mudam, então as espécies de plantas e animais, elas se alteram para sobreviver. Está entendendo como é que vai acontecendo? O nível do mar vai baixando, vai congelando. Aí o nível do mar vai baixando, as espécies animais vão se alterando para sobreviver. Aí dá duas coisas, né? Os animais humanos colonizam pedaços de terra recém-expostos e acabam isolados quando o nível do mar volta a subir. A gente fica isolado. Então, dessas coisas de alterações, grupos humanos enfrentam novas oportunidades e limitações. Aí tem que se adaptar, não é isso? Bom, só há pouco tempo os cientistas começaram a apreciar a forma como o relacionamento de mão dupla que existe entre humanos e nosso ambiente afetou o desenvolvimento de nossas sociedades. Essa mão dupla, humanos e o meio ambiente. Os humanos evoluíram durante a última era do gelo, vivendo mudanças periódicas entre condições climáticas muito frias, são os glaciais, né? E períodos mais quentes, como os que temos hoje, que são interglaciais. Porém, mais para o fim da Era do Gelo, tais mudanças tornaram-se mais pronunciadas, ocorrendo em intervalos mais curtos e culminando ao redor de 21.000 a.C., no grande congelamento,
um período de frio intenso conhecido como o último máximo glacial. Pessoas e animais que viviam nas regiões mais ao norte, lá em cima, né? Quer dizer, mais perto do oceano, acho que da Antártica, Ártico, né? Do Ártico, tá certo? Então, pessoas e animais que viviam nas regiões mais ao norte morreram ou migraram, né? Para o sul, conforme as calotas polares se expandiam, chegando a atingir o sul da Inglaterra, né? Tal quantidade de água congelada fez com que o nível dos oceanos diminuísse, deixando à vista pedaços de terra que antes estavam submersos. Uma beringia, a passagem continental que conecta a América do Norte à Ásia, a rota pelo qual os humanos chegaram pela primeira vez às Américas. Perceberam o que quer dizer? Repara só. Você foca lá em cima, né? Então, lá em cima, você tinha, não sei se você lembra assim, América do Norte e Ásia. Lembra disso? América do Norte e Ásia, pega lá por cima, tem a América do Norte. Né? Se for um pouquinho mais para lá, do lado esquerdo seria o Alasca, né? Aquelas coisas. Então você imagina o seguinte, ali tinha uma tal da beringia, aquela passagem. Por que razão? Porque se ali está congelado, é uma situação. Né? Agora, aí depende do nível de congelamento, ele mesmo, você passa, começou a ter água, foi congelando, tal, desgelando, aliás, aí você começa, as terras começam a aparecer, mas você tem que fazer essa travessia. Mas foi por ali, então, que se deu a passagem dessas, começou lá uns almoçaram lá pela África, e alguns foram caminhando cada vez, nos inícios foi pelo Oriente Médio, lembra? Aí depois começou a caminhar alguns para o lado do... acabou dando lá na Austrália, né? Então isso tudo até chegar lá para cima, e aí atravessaram, vieram pela América do Norte, depois América Central e América do Sul, aí vão dando esses indígenas, essas coisas todas. Bom, as temperaturas em alta. Por fim, a temperatura subiu de novo e o clima relativamente quente e estável de hoje se firmou por volta de 7.000 a.C. As calotas polares derreteram, o aumento do nível do mar separou a Eurásia das Américas. Aí, né? Antes não, o gelo permitia a passagem. Fez com que o Sudeste Asiático se tornasse um arquipélago e criou ilhas a partir das penínsulas, tanto no Japão quanto na Inglaterra, isolando muitos grupos humanos. O impacto sobre os ecossistemas foi particularmente severo para os grandes animais conhecidos como megafauna. Megafauna, por exemplo, os mamutes é um tipo de exemplo de megafauna, né? Mega, grande. O pasto das estepes, então glaciais, na qual a megafauna prosperava, foi substituída por florestas em expansão. Muda os animais, entendeu? E por todo o globo a combinação de mudança ambiental e caça humana levou muitas espécies à extinção. Florestas e pântanos do novo mundo pós-glacial ofereceram aos humanos muitas novas oportunidades. Eles caçavam grandes animais da floresta, como a rena vermelha, o javali selvagem, e pequenos mamíferos, como os coelhos, e buscavam a comida num amplo leque de fontes de alimento na costa, por exemplo, peixes migradores, como o salmão, né? Mamíferos aquáticos, como as focas e crustáceos, aves selvagens, diversos frutos, tubérculos, nozes, sementes também se tornaram importantes para a sua dieta. A questão, o último ponto, seriam os estilos de vida em transformação. Esse negócio de congela, gela, não sei o que, aí os estilos de vida em transformação. Em áreas particularmente ricas em recursos naturais, os grupos humanos talvez não tenham se estabelecido num único lugar,
e enviaram pequenos grupos em expedições mais além dos campos visando a recursos específicos. As comunidades natufianas do Mediterrâneo Oriental, por exemplo, foram capazes de explorar fontes abundantes de cereais selvagens no Oriente Próximo. Alguns grupos começaram a manipular seus habitats, queimando vegetação e cortando árvores para encorajar suas espécies animais e vegetais a crescerem. O último parágrafo, eles começaram a selecionar e cuidar de espécies de plantas produtivas e semearem linhagens de sementes que lhes agradavam, enquanto controlavam certos animais. Tal manipulação fez com que essas espécies ficassem cada vez mais dependentes da ação humana. Hoje está assim, né? Um caso para você passarinho, né? Ou qualquer coisa desse aí. Você pega um animal desse, que vivia no ar, ou um cachorro, qualquer coisa desse. Você larga ele lá de novo, ou um animal feroz qualquer que você fica criando, depois você bota ele na floresta, ele é uma doçura, uma lady, né? Como é que vai sobreviver? Bom, então se levou ao desenvolvimento da agricultura, uma mudança radical no tipo de vida humana, que desde então resultou no impacto ainda mais dramático dos humanos em seu ambiente. Né? Bom, aí está constando aqui no vídeo que nós estamos tendo um problema para reproduzir esse vídeo. Mas a minha esposa que está aqui do lado, no celular está indo, então tá bom, né? Vamos continuando. Então o último tópico que nós gostaríamos de tratar aqui, e ao mesmo tempo vamos encerrar o primeiro tema já, que é as origens humanas. Tem muito poucos tópicos, né? Então são só 5 tópicos. Então já demos 2, agora hoje nós estamos dando 2 e vamos estar faltando um só. Que é que surge uma grande civilização na planície. Aí já tem uma planície de Anatólia, que é o assentamento de Çatalhöyük, 10 mil anos atrás. Então aí já começa a ter a Revolução Neolítica. Antes de 10 mil anos, por exemplo, 11 mil anos, há evidência de cultivos de terra e de domesticação de animais no Oriente Próximo. 9 mil anos começa o cultivo de milho na Mesoamérica. 8.800 a.C., estilos de vidas agrícolas já estão bem estabelecidos no Oriente Próximo. 8.000, a agricultura e a domesticação começam na Ásia Oriental. 7.000 a 6.500, a agricultura se espalha para o Ocidente em direção à Europa via Chifre, Grécia e Balcãs. 3.500 a.C. são construídas as primeiras cidades na Mesopotâmia. Bom, o esqueminha é o seguinte. Nós temos 2 lados. Primeiro, os caçadores-coletores interagem de perto com espécies de animais e plantas. No outro, o clima e o ambiente se estabilizam depois da Era do Gelo. Perceberam? Então nós estamos falando da espécie humana e do meio ambiente. Tá? Aí, da questão do ser humano, né, que são os caçadores-coletores, interagem de perto com espécies de animais e plantas, os humanos começam a gerir e controlar alguns animais e plantas domesticando-os. Já pelo assunto do meio ambiente, ou que o clima e o ambiente se estabilizam depois da Era do Gelo, as populações humanas começam a crescer. Então, dessas 2 coisas gera o cultivo da terra e plantas e o estoque de colheita reduzem a mobilidade. Por que reduzem a mobilidade? Por que a pessoa precisa estar agora caminhando? Já tem a comida guardada? Né? Isso aí então gera que as pessoas começam a estabelecer assentamentos. E um desses assentamentos, que é o que nós estamos falando aqui, é o de Çatalhöyük. Né? Bom, qual é o foco? Revolução Neolítica, nós já falamos sobre isso. Então, vamos lá. O povoado neolítico de Çatalhöyük, na planície de Konya, na Turquia, na Anatólia, né?
foi descoberto por James Millard nos anos 1960 e tornou-se um dos mais famosos sítios arqueológicos no mundo, devido a seu tamanho, densidade populacional, suas espetaculares pinturas de parede e evidência de complexos religiosos e comportamentos ritualísticos. Desde sua descoberta, vários outros assentamentos por todo o Oriente Próximo foram encontrados, confirmando a escala crescente de comunidades humanas durante a mudança da era da caça para o estilo da vida agrícola, ou seja, a Revolução Neolítica, né? Que se deu entre aproximadamente 10.000 a.C. a 7.000 a.C. Ou o crescimento da população forçou as pessoas a buscar meios mais estáveis de subsistência, ou a agricultura lhes permitiu terem mais filhos, o que o fez com que o tamanho de vários assentamentos crescesse substancialmente e se tornasse permanente. Foi necessário achar novas formas de solução de problemas sociais, como as disputas entre vizinhos. As primeiras vilas gastaram tempo e esforço no plantio e cultivo da terra, tendo que armazenar a safra para que durasse o ano todo e não precisasse mais se mover como os antigos caçadores faziam. O último ponto é falar da coesão da comunidade. Acredita-se que o desenvolvimento de organizações religiosas mais formais e de práticas ritualísticas grupais talvez tenham ajudado na coesão da comunidade. Em vários sítios foram construídas edificações para esse propósito. Elas eram maiores que as estruturas domésticas, com características inusitadas, como bancos feitos de gesso, de cal, além de novas evidências de arte simbólica e representativa. Nesse lugar chamado Sadalowick, havia muitos murais e esculturas de vários temas, incluindo animais selvagens, como búfalos, leopardos, abutres. Em alguns sítios, muitos habitantes continuavam na comunidade mesmo depois de mortos. Eles eram enterrados sobre o chão das casas. Às vezes, eram desenterrados e seus crânios removidos. A partir deles, moldavam-se máscaras faciais de gesso, que eram pintadas com ocre para serem expostas. Em sítios, como o de Ain Ghazal, na Jordânia, foram encontradas várias estátuas feitas de gesso de cal e há muitos exemplares de figuras de animais e humanos, sobretudo mulheres, em argila. Não está claro se esses crânios decorados, estátuas e figuras representam um indivíduo específico ou se são chefes de família ou de linhagem, ou talvez ancestrais ou deuses míticos. Mas todo deve ter sido parte da ideologia comunitária, de rituais e práticas sociais que ajudaram a diminuir as tensões entre indivíduos e grupos sociais maiores que estavam estabelecendo vínculos mais formais uns com os outros para o comércio de longa distância ou a troca de bens. Parte do sucesso de Sadalowick talvez tenha sido seu papel como um centro de comércio em grande escala de itens feitos de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico de Hassan Dagh. As muitas e drásticas mudanças sociais e econômicas vindas da Revolução Neolítica ajudaram a moldar tanto a história humana quanto o ecossistema do mundo desde então. Isso que a gente tem que pensar, não é só quando a gente fala de história, claro, o homem está agindo, está intervindo, mas ao mesmo tempo está mudando o meio ambiente também, né? Bom, sobre a questão da agricultura e a saúde, a agricultura criou uma fonte de alimento abundante e estável no longo prazo, permitindo o crescimento populacional, mas também houve consequências negativas. As agriculturas, dá quanta coisa que dá. Vai botar animal perto de você. Não dá esses vírus aí? Certo? Mas também houve consequências negativas. Agricultores talvez tiveram que trabalhar mais que os caçadores-coletores, porque o outro ia andando e ia pegando as coisas. Isso aí não. Você quer ter uma cria, uma coisa, tem que cuidar.
E suas dietas mais limitadas, focadas em apenas alguns tipos de cultivo e espécies animais, levaram a deficiências nutricionais. A saúde dos primeiros agricultores também era pior em outros sentidos. Viver junto aos animais, que eu estou falando, fez algumas doenças se espalharem para os humanos. Por exemplo, a varíola, o carbúnculo, a tuberculose, a gripe. Já naquele tempo, hein? Comunidades que viviam em alta densidade popular. É uma coisa que os portugueses, quando chegaram aqui, dizimaram várias tribos. Passaram. Comunidades que viviam em alta densidade populacional permitiam que esses males se espalhassem mais facilmente. Isso também causou problemas em relação a resíduos humanos e animais. Outro problema. Resíduos humanos e animais. Aumentando males intestinais e as doenças transmitidas pela água, como a cólera e o tifo, enquanto as irrigações criaram ambientes propícios, sabe para quem? Para mosquito, parasitas, infectando os humanos com doenças como a malária. Nós aqui acabamos esse tópico, né, sobre as origens humanas. Na próxima vez nós vamos começar um novo tópico, que seriam as civilizações antigas, que vai de 6.000 anos antes de Cristo a 500 depois de Cristo. Tudo bem? Então até a próxima, se Deus quiser. Encerrar vivo ou ouvir? Vamos lá. Acho que aqui eu faço ou faço o nome? Acho que aqui mesmo. Deve ser. Não, não é aqui. Aqui ainda não encerrou. Tem uma distância, às vezes, de 30 segundos entre você encerrar e entrar aqui. Tá tendo coisa aí? Não, tá. Não. Não, peraí, aqui. Sim. Ainda não encerrou. Não, eu estou parado por enquanto. Tô esperando. Peraí. Mas você já encerrou o vídeo aí? Já. Mas você não tá. Não Já encerrou. encerrar. Você continuou. Encerrar vídeo ao vivo. Ó, encerrar.